Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje iremos falar sobre escalas termométricas. Então vamos lá, o prof vai abrir os slides para a gente poder acompanhar a aula. Então vamos lá, gente. Escalas termométricas, certo? A gente está dando início agora ao estudo da temperatura, certo? Então, a gente está no ramo da física chamado termologia. A termologia é o ramo, né, que vai estudar a temperatura e os fenômenos relacionados com a temperatura. Como assim, prof, os fenômenos relacionados com a temperatura? É tudo o que pode acontecer com o corpo em relação à sua temperatura. Por exemplo, quando eu aumento a temperatura de um corpo, quando eu diminuo, o que pode acontecer com ele quando tem variações de temperatura. Então, tudo isso engloba a termologia. Então, tudo isso a termologia vai explicar, certo? Às vezes a gente tem que ter um cuidado porque a gente tem uma certa tendência em acabar misturando conceitos de calor e de temperatura. Às vezes, usualmente, né, no nosso cotidiano, às vezes a gente acaba falando uma frase ou se relacionando a alguma coisa com a intenção de falar que algo está com a temperatura elevada, e a gente acaba usando a palavra calor. Por exemplo, eu posso dizer, gente, hoje está fazendo muito calor. Na verdade, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Eu estou querendo dizer que hoje a temperatura está muito elevada, mas a gente acaba dizendo, hoje está muito calor. Isso, do ponto de vista físico, é uma frase que tem erros conceituais, né? Porque calor e temperatura são coisas completamente diferentes. Apesar de eles estarem relacionados muitas vezes, né? Às vezes um fenômeno depender de calor e temperatura, eles são coisas diferentes, são grandezas diferentes, indicam propriedades diferentes. Mas então tá, vamos definir o que é calor e o que é temperatura. A temperatura, gente, ela está relacionada com o grau de energia cinética que as partículas têm. Se vocês observarem aqui nesse gifzinho aqui do lado, ó, vocês estão vendo uma molécula que ela está se movimentando, certo? Ou seja, as partículas que constituem a molécula, elas possuem uma vibração natural, né? Elas possuem um movimento. E tudo aquilo que tem movimento é dotado de energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento. Então, todas as moléculas e as partículas, né, que compõem essas moléculas, elas têm esse movimento natural, eles têm essa agitação. E a temperatura, ela é uma grandeza que vai mensurar essa agitação térmica aqui, essa energia cinética presente nas moléculas, certo? A gente pode dizer que um corpo ele está em equilíbrio quando todas as partículas dele têm a mesma vibração, ou seja, o corpo ele está todo ele na mesma temperatura, ele está homogêneo quando todas as partículas dele vibram na mesma intensidade, têm a mesma vibração, têm a mesma energia cinética. Então a gente diz que esse corpo está em equilíbrio, porque todas as partes dele vão ter a mesma temperatura. Se eu encostar um termômetro em qualquer parte dele, eu vou aferir a mesma temperatura, certo? Esse movimento, gente, também pode estar associado com o grau de liberdade dessas partículas no corpo, né? Quanto mais livres elas estão, mais elas conseguem se movimentar. Então, a gente pode dizer que quanto mais elas se agitam, quanto mais elas se movimentam, maior é a temperatura nesse corpo, porque se elas se movimentam mais, elas têm mais energia cinética. Então, o grau de temperatura delas é maior. E calor, o que é calor? O calor, gente, primeiro de tudo, o que a gente tem que nunca esquecer, o calor é uma forma de energia. É diferente de temperatura. Temperatura mensura o grau de agitação das partículas. E calor é uma forma de energia. E principal, uma forma de energia em trânsito. O calor é sempre uma energia que está sendo transferida de um corpo para o outro. Ou pode ser dentro do mesmo corpo, né, de uma extremidade para outra. Mas como que o calor surge? O calor vai aparecer a partir das diferenças de temperatura. Então, por exemplo, se eu aproximo dois corpos, um corpo que está mais quente, com uma temperatura mais elevada, de um corpo mais frio, com a temperatura mais baixa.
Nesse caso, há uma diferença de temperatura aí, né? Um tá mais quente, um tá mais frio. Naturalmente, sem a gente precisar interferir nesse processo, de forma natural, o corpo mais quente começa a ceder energia para o corpo mais frio, de modo que eles atinjam o equilíbrio térmico, de forma que eles atinjam a mesma temperatura. Essa energia transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio é o que a gente chama de calor. Então, o calor, a definição de calor, né, é a energia térmica que flui de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles, certo? Então, o que estimula o surgimento do calor é a diferença de temperatura. Se eu tenho uma barra de ferro e eu começo a esquentar uma extremidade dela, essa extremidade vai ter diferença de temperatura com a outra extremidade. Então, o calor vai começar a propagar por essa barra até que toda ela atinja uma única temperatura, até que todo aquele sistema atinja o equilíbrio térmico, certo? E isso, gente, é importante a gente entender que ele ocorre de forma natural. Um exemplo bem do nosso dia a dia onde isso acontece. Você assou um bolo, tira o bolo lá do forno e deixa em cima da mesa. Para quê? Para esfriar. Você não precisa fazer nada. Daqui a um tempo você vai chegar lá, você vai ver que ele está na mesma temperatura que o ambiente. Ou seja, o bolo estava mais quente, ele vai cedendo calor até que ele atinja o equilíbrio térmico com o ambiente ali ao redor dele, certo? E quando atinge o equilíbrio térmico, quando não tem mais diferença de temperatura, o calor some. Porque se eles estão na mesma temperatura, não precisa um aquecer o outro. Então, não tem mais transferência de calor nesse caso. O calor é igual a zero. E a temperatura? A temperatura também é igual a zero no equilíbrio térmico? Não é, né? A temperatura continua existindo. Cada corpo tem uma temperatura. Mas se os corpos têm temperaturas iguais, não tem mais calor. O calor, ele cessa, ele some, ele é igual a zero quando os corpos estão no equilíbrio térmico. Certo, gente? Tranquilo? Aqui, ó, tem outro exemplo sobre temperatura, ó. Aqui no primeiro quadrinho, a gente tem uma demonstração, né, de um corpo com as suas partículas ali num grau de agitação. E no segundo quadrinho, os corpos estão com as partículas estão com uma agitação maior. Então, eu consigo ver que quando elas se agitam menos, eu tenho menos temperatura. E quando elas se agitam mais, eu posso dizer que o corpo tem mais temperatura, a sua temperatura está maior, certo? Então, as partículas constituintes dos corpos estão em contínuo movimento. Então, as partículas, elas sempre se movimentam, gente. Elas sempre vão ter uma vibração. Às vezes menos que ínfima, mas elas sempre vão ter, certo? Nunca foi possível chegar na vibração nula. A gente nunca conseguiu, mesmo em condições de laboratório, tá? Então, entende-se como temperatura, que é uma grandeza que mede a maior ou a menor intensidade dessa agitação térmica aqui, ó, certo? Então, a quantidade que informa quão quente ou frio é um objeto em relação a algum padrão, a gente chama isso de temperatura, ok? Então, a temperatura é a grandeza que vai medir a agitação térmica das partículas de um corpo. Quanto mais agitadas essas partículas estiverem, maior é a temperatura. Ok, gente? Então, como a prof comentou, né? A gente normalmente acaba associando o conceito de temperatura com calor, né? A gente acaba confundindo um pouco esses conceitos. E também a gente acaba tendo noções, às vezes, um pouco erradas de temperatura com relação àquilo que a gente toca. Por exemplo, se você colocar a mão dentro de uma água quente, você vai sentir ela numa dada temperatura. Daí, se você molha a mão numa água... vamos usar outro exemplo. Vamos supor, você amornou um pouquinho uma água na chaleira. Pouquinho, ela ficou só, vamos supor, ali uns 30 graus. Só a morninha. Daí, você molha a mão nessa água. Você vai sentir uma temperatura, você vai ter uma sensação térmica.
Daí você mergulha a mão numa água bem gelada, com um monte de gelo, e deixa ela lá um pouco. Você vai ter uma outra sensação térmica, né? Você vai sentir a mão ali bem gelada. Daí você mergulha novamente nessa água morna. Você vai ter uma sensação de que ela estava mais quente do que antes, certo? Mas não, ela está na mesma temperatura. Então, às vezes, a nossa sensação térmica acaba enganando a nossa compreensão de temperatura, certo? Então, nem sempre a gente pode confiar nos nossos sentidos quando a gente fala de temperatura. Outro exemplo, eu posso colocar na geladeira uma garrafa de vidro, né, uma garrafa de cerveja, por exemplo, para gelar, e uma latinha de cerveja. Deixo lá no freezer por um tempo. Quando eu for pegar, eu vou ter a sensação de que a latinha está mais gelada do que a garrafa que é de vidro. Mas não é, porque se as duas estão no mesmo freezer, as duas foram expostas à mesma temperatura, então elas têm que estar com a mesma temperatura. Mas então por que eu sinto essa diferença? Sinto essa diferença por causa da minha sensação térmica, certo? A nossa pele e os materiais, eles interagem de formas diferentes. Então, o calor é transmitido de forma diferente, certo? A garrafa de vidro vai conseguir... vai haver um tipo de transferência de calor entre a minha mão e a garrafa de vidro e outro tipo de transferência entre a minha mão e a latinha, certo? Porque são materiais diferentes, então aí tem condução de calor de forma diferente. E isso pode interferir na minha sensibilidade à temperatura. E pode me levar a dizer que as temperaturas estão diferentes, sendo que na verdade estão iguais, certo? Como a prof também já disse anteriormente, quando os corpos atingem a mesma temperatura, a gente diz que eles atingiram o equilíbrio térmico. Isso pode ser um conjunto de corpos, como também pode ser um corpo só, como o exemplo da barra de ferro. Você começa a esquentar uma ponta, essa ponta, né, por causa da diferença de temperatura entre o próprio corpo, vai sendo transferido, né, esse calor vai sendo transferido de partícula para partícula, até que toda a barra atinja a mesma temperatura. Então, quando toda a barra atinge a mesma temperatura, a gente diz que isso é o equilíbrio térmico. Aqui tem um exemplo sobre isso, ó. Aqui nós temos uma extremidade quente e aqui uma extremidade mais fria, certo? Por causa da diferença de temperatura entre essas extremidades, o calor é estimulado a se movimentar por essa barra. Então, o calor vai passando de partícula para partícula, ó. Tem uma diferença de temperatura aqui, né? Temperatura A e temperatura B. O calor é estimulado a passar de uma ponta para outra e ele vai trafegando por aqui pela barra até que tudo esteja na mesma temperatura. Quando isso ocorre, o calor cessa, o calor some e a barra atingiu o seu equilíbrio térmico. Está tudo na mesma temperatura, ok? Dentro da termologia, né, do estudo da temperatura e da calorimetria de uma forma geral, a gente tem 3 leis básicas que vão ditar todos os fenômenos dentro da calorimetria, que são a lei 0 da termodinâmica e a primeira e segunda lei da termodinâmica. Primeira e segunda lei a gente vai ver mais pra frente. Mas a lei 0, por que lei 0? Porque foi feito a primeira e a segunda lei primeiro, e depois foi formulada a lei 0. Então, eles jogaram ela antes, né, na numeração. Essa aí é a lei 0, por isso que ela se chama lei 0. Vamos tirar aqui de cima, né, que tá feio aqui. O que essa lei nos diz? Ela fala exatamente sobre essa questão do equilíbrio térmico. O enunciado dela é assim: se 2 corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Prof, traduz aí para nós o que isso quer dizer. Quer dizer o seguinte: se eu tenho um corpo A que está numa dada temperatura e um corpo C que também está nessa mesma temperatura, então A e C têm a mesma temperatura. Então A e C estão em equilíbrio térmico. B também tem a mesma temperatura que C. Então B e C também estão em equilíbrio térmico. E, por lógica, né, gente, A e B também terão a mesma temperatura. Então A e B também estão em equilíbrio térmico, certo? Ou seja, os 3 corpos aqui estão na mesma temperatura. Tudo está em equilíbrio térmico. Então, repetindo,
A e C possuem a mesma temperatura, B e C também. Então, consequentemente, A e B também terão a mesma temperatura. Eu nem preciso comparar a temperatura dos dois para saber disso, certo? Se A e C e B e C têm a mesma temperatura, então A e B também tem que ter a mesma temperatura, certo? É isso que diz a lei zero da termodinâmica. Muito bem, então continuando falando sobre temperatura, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a forma de medir a temperatura. Como que eu meço a temperatura de um corpo? O principal instrumento para medir a temperatura é um termômetro, né? O termômetro, gente, ele pode ser de várias formas. Pode ser termômetro de mercúrio, de álcool, termômetros elétricos, termômetros de infravermelho, termômetros dielétricos. Então, existem inúmeros tipos de termômetros, né? Mas o mais comum, que todo mundo já deve ter tido contato com um termômetro desse jeito, é o famoso termômetro aqui de mercúrio, né? Como é que ele funciona? Ele tem um pequeno bulbo aqui que é de metal. Por que de metal? Porque na hora que ele encosta no corpo, o metal conduz melhor o calor. Então ele vai conseguir se aquecer mais rapidamente, né? Senão você tem que ficar um dia inteiro com o termômetro embaixo do braço. E aqui dentro tem mercúrio. Quando esse mercúrio é aquecido, ele dilata. O mercúrio e o álcool são substâncias que dilatam muito rapidamente. E aí ele vai começar a subir por um capilarzinho bem fininho que tem aqui, ó, esse risquinho amarelo aqui, ó. Então o mercúrio dilata e começa a subir por aqui, ó. Conforme ao aquecimento que ele sofreu, é a temperatura que ele vai parar aqui, ó, a altura do termômetro que ele vai parar, certo? Indicando a temperatura da pessoa. Vocês podem ver que a partir do 37 ele já é vermelho, né? Porque a partir daqui já indica que a pessoa tá com muita febre. E esses numerozinhos aqui, gente, não são numerozinhos aleatórios, né? Isso aqui é o que a gente chama de escala termométrica. É como se fosse uma régua que mede temperatura, certo? A escala termométrica é uma espécie de régua que mede temperatura. Vamos pensar na distância, usando esse comparativo da régua. Eu preciso medir essa mesa aqui que eu estou utilizando. Eu posso usar para medir essa mesa uma escala de centímetros, não é? Eu posso dizer, essa mesa tem 120 centímetros. Posso. Mas também eu posso medir ela em metro. Eu posso dizer, essa mesa tem 1,20 m. Se eu quisesse, também podia dizer que ela está em decâmetro. Ela tem 12 decâmetros. Posso também. Então, vocês viram, eu uso várias formas de medir a mesma coisa. A temperatura também é assim. Existem várias formas de se medir a temperatura. Existem várias escalas que a gente pode adotar. A escala que a gente mais conhece, que é utilizada aqui no nosso país, é a escala do grau Celsius, certo? Todo mundo conhece o grau Celsius. Quando a gente fala numa temperatura, por exemplo, hoje o dia vai fazer 39 graus Celsius. Todo mundo já entende o que é essa temperatura, né? Meu Deus, muito calor, 39 graus, vamos morrer tudo. Mas se eu falasse que hoje o dia vai fazer 39 graus Fahrenheit, aí já pode complicar, professor, eu nunca ouvi falar em graus Fahrenheit. O graus Fahrenheit também é uma forma de se medir temperatura, de uma forma diferente. É um outro tipo de escala. E que esse 39 indica um outro valor de temperatura, na verdade, né? O 39 graus Fahrenheit não corresponde a 39 graus Celsius. Por quê? Porque são escalas diferentes, elas são divididas de formas diferentes. Então aqui, né, o termômetro é o dispositivo para medir a temperatura de um corpo. E como que a gente gradua uma escala termométrica? Qualquer um pode fazer uma escala termométrica. Até você ir na sua casa hoje, se quiser inventar um termômetro e colocar lá graus, sei lá, você inventa o nome para sua escala, você pode fazer. Qualquer um pode criar um termômetro. Como que é feito? Para a gente criar um termômetro, primeiro a gente tem que usar pontos de referência, certo? O que são pontos de referência? São valores que são fixos, vamos dizer assim, certo? E que normalmente a gente utiliza o ponto de fusão do gelo, ou seja, a temperatura em que a água começa a derreter, e o ponto de vaporização, ou seja, o momento em que a água começa a ferver. Em graus Celsius, esses pontos são 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Então, o que a gente faz?
Primeiro eu vou pegar um termômetro e vou marcar ele no gelo. E vou ver aonde que a coluna dele vai parar. Vamos supor que ele seja de mercúrio, a coluna vai parar num dado ponto. Você vai marcar esse pontinho e vai dar um valor. Você pode dar o valor que você quiser. No caso da escala Celsius, esse valor foi atribuído como sendo 0. Depois você vai colocar esse termômetro numa água que esteja fervendo, na água em ebulição. A coluninha vai subir, vai parar num dado ponto, né? Eles vão entrar em equilíbrio térmico, vai parar no ponto. Você vai marcar e vai dar outro valor para esse ponto aí que você achou. Para a escala Celsius, esse ponto vale 100. E daí, entre esses dois pontos que você achou, você vai dividir essa escala em distâncias iguais. No caso da escala Celsius, foi colocado de 0 a 100. Então, nós temos 100 repartições iguais entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Para a escala Fahrenheit, esses números são outros. São 32 para o ponto do gelo e 212 para o ponto de fervura. Então, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, nós temos 180 casas na escala Fahrenheit. Vocês podem ver como ela é uma escala bem diferente da Celsius. Existe outra escala que é a escala Kelvin. Ela não tem grau nessa, tá? É só Kelvin. E a gente chama ela de escala absoluta. E por que ela é absoluta? Porque ela mede exatamente o grau de agitação das partículas. Se eu tiver um corpo com 0 de agitação, ou seja, um corpo que as partículas não se movam de forma alguma, eu vou dizer que aí é o 0 Kelvin. Daí ele começa um pouquinho de agitação, é o 1 Kelvin, mais um pouquinho o 2 Kelvin, mais um pouquinho o 3 Kelvin. Ah, prof, então quer dizer que 0 Kelvin é igual a 0 graus Celsius? Não, gente. O 0 graus Celsius indica um valor de temperatura. O 0 graus Celsius, apesar de ser frio, as partículas ainda têm uma vibração. O 0 Kelvin indica 0 de vibração, por isso que ela é uma escala absoluta. E por causa das leis da termodinâmica, a gente consegue perceber que a gente nunca chega nesse 0 Kelvin, nem que se queira. Por quê? Porque a gente estaria violando leis da própria natureza. A natureza é desse jeito, ela não permite que uma substância chegue ao 0 Kelvin. Não tem como chegar, certo? Se alguém um dia conseguir, gente, não sei, tá violando as leis da natureza e é impossível, tá? A gente faz essas demonstrações em nível superior, a gente consegue explicar mais profundamente por que não se pode chegar no 0 Kelvin. Senão a gente estaria violando as leis básicas aí da termodinâmica e que viola praticamente o que rege toda a natureza, tá? Mas só para vocês entenderem, então, repetindo, a escala absoluta é aquela escala que mede o 0 de agitação. Então, não tem nada de agitação, é o 0 Kelvin. Conforme vai aumentando a agitação, vai aumentando a escala. Mas 0 Kelvin não corresponde a 0 graus Celsius. Isso aí, na hora que a gente fizer as conversões, vocês vão entender um pouquinho melhor, certo? Na sequência agora desse vídeo, eu vou fazer uma demonstração de como a gente consegue construir uma escala termométrica e de como transitar entre essas escalas. Ou seja, como que a gente faz a conversão de um valor de temperatura para outro tipo de escala. É o mesmo exemplo da distância. Por exemplo, eu tenho 120 centímetros. Como que eu faço a transição para me mostrar esse centímetro em metro? Né? A gente faz uma regrinha de conversão e converte. A mesma coisa vai valer para as temperaturas. Como que eu posso trafegar de um valor de temperatura para o outro, certo? Como que eu faço essa conversão? Por exemplo, eu estou pesquisando uma receita aqui, encontrei uma receita lá de Nova York, mas ela diz para mim programar o meu forno a 280 graus Fahrenheit. Você fica, meu Deus, 280 graus Fahrenheit é quantos graus Celsius? Para a gente poder fazer esse tipo de conversão, vocês assistam agora a sequência da aula que a gente vai aprender a transitar entre uma escala e outra, tá ok? Então vamos lá. Então vamos lá, alunos. Agora a gente vai entender como que a gente faz a conversão entre uma escala e outra. Como que a gente vai transitar entre uma escala termométrica e outra. A gente vai aprender a montar a conversão entre as 3 escalas mais conhecidas, que são a escala Celsius,
a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, certo? Lembram do momento anterior aqui do vídeo que para a gente montar uma escala termométrica, a gente tem que utilizar 2 pontos de temperatura de referência, certo? E que normalmente é o ponto de fusão da água, né? O ponto então que o gelo está derretendo, e o ponto de ebulição, que é o ponto em que a água está fervendo. Então, muito bem, eu vou eu vou atribuir esses 3 valores, né? Eu vou atribuir esses valores de fusão e de ebulição para as 3 escalas que eu vou fazer a conversão entre elas, tá? Então, são os pontos de referência na escala Celsius, na escala Kelvin e na escala Fahrenheit. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma espécie de termômetro, tá? Pra gente comparar esses valores. Então, esse aqui vai ser graus Celsius, esse aqui vai ser graus Fahrenheit e esse aqui vai ser em Kelvin, beleza? Então, vamos atribuir esses valores. Na escala Celsius, o ponto de fusão da água, ou seja, o ponto em que a água começa a derreter, em que o gelo começa a derreter, é exatamente em 0 graus Celsius, no nível do mar. Então, o nosso primeiro ponto de referência aqui é o 0 grau. E o ponto em que essa água começa a ferver, em que ela entra em ebulição, é 100 graus Celsius. Então, aqui eu vou ter o 100. Ok? Esses mesmos pontos, agora representados na escala Fahrenheit, eles são indicados por outros valores. É a mesma coisa, é a mesma situação, é o gelo derretendo. Porém, na escala Fahrenheit, esse ponto é indicado por outro valor, que corresponde ao valor de 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição por 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, esses mesmos pontos são representados agora por outro valor, que é 273 kelvins e 373 kelvins, certo? Muito bem, isso aqui, gente, já é uma conversão, né, praticamente, ó. O 0 graus Celsius equivale a 32 Fahrenheit, que equivalem a 273 kelvins. Esses 3 valores aqui já está a representação dele nas 3 escalas, da mesma forma que os pontos de ebulição. Mas agora, se eu quiser saber um valor qualquer, um outro valor aqui, e eu quiser saber quanto que ele representa em Fahrenheit e quanto que ele representa em Kelvin. Então, agora eu tenho que fazer um processo de conversão. Eu tenho que montar uma regra que me permita converter esses valores, certo? E como que a gente monta essa regra? Então, eu vou selecionar um valor qualquer aqui nesse termômetro, qualquer valor. Então, eu vou selecionar um ponto mais ou menos aqui nesse termômetro, certo? Que eu vou chamar ele de C, de Celsius. Então, aí é algum valor de temperatura. Pode ser qualquer valor, tá, gente? Pode ser 25, 30, 40, qualquer número. Eu sei que esse número vai equivaler a algum outro número lá na escala Fahrenheit, certo? Eu vou fazer primeiro a conversão de Celsius para Fahrenheit. Então, eu sei que da mesma forma que o 0 equivale a 32, que o 100 equivale a 212, esse número aqui que eu escolhi também vai ter uma correspondência para ele lá na escala Fahrenheit. Muito bem, então agora eu vou montar uma regra de conversão a partir dessas equivalências que surgiram aqui nesse termômetro, certo? A partir desses tamanhos que ficaram selecionados aqui. Então vamos lá, a primeira equivalência que eu encontro aqui, ó, é essa altura ser equivalente a essa altura, não é? Então essas duas alturas aqui são iguais, ó. Então o que eu posso escrever? Eu posso escrever que essa altura aqui, ó, essa diferença, então eu posso escrever assim, ó, C menos 0, né? Se eu fizer esse menos esse, eu encontro essa altura. Equivale, é igual a essa outra proporção aqui, F menos 32. Certo? Mas para nossa equivalência ficar melhor, eu tenho que comparar outra parte do termômetro também. Então agora eu vou fazer uma divisão e vou comparar o termômetro inteiro agora, certo? Porque eles são graduados de formas diferentes. Eu já consigo perceber que esse intervalo aqui, ó, é menor do que esse, né?
Então, eu tenho que fazer uma outra comparação para minha equivalência ficar mais bem formulada. Então, vamos lá. Esse tamanho aqui, né, o tamanho equivale àquele tamanho lá. Então, vamos lá. 100 menos 0 equivale igual a 212 menos 32. Aí, beleza? Vamos resolver então isso aqui agora. C menos 0 e 100 menos 0, sobra C e sobra 100. Então, sobra C e sobra 100. F menos 32 não tem como resolver, fica assim mesmo. E 212 menos 32 sobra 180. Muito bem. Essas duas partes de baixo aqui da fração, a gente pode simplificá-las dividindo direto por 20. Então, eu posso dividir isso aqui por 20 e esse aqui também por 20, ok? E eu vou chegar numa fração dessa maneira aqui, ó. C sobre 5 igual F menos 32 sobre 9. Pronto, gente. Essa aqui já é a nossa regra de conversão, certo? Ou seja, é a nossa fórmula para converter Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius. Tanto faz, é uma regra de conversão, ok? Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu tenha um valor aqui, um valor de 40 graus Celsius. E eu quero saber quanto que esse valor equivale lá na escala Fahrenheit. Quanto que essa temperatura vai se mostrar lá na escala Fahrenheit. Quanto que equivale, certo? Então, vamos lá. Eu tenho em Celsius e quero saber quanto que isso seria em Fahrenheit. Então, aqui no lugar do Celsius, eu vou substituir pelo valor que eu conheço. Então, fica 40 sobre 5 igual F menos 32 sobre 9, certo? Então, vamos lá. 40 dividido por 5 vai dar 8. O 9 está dividindo, eu vou passar multiplicando, né? Ele passa aqui para cima multiplicando. 9 vezes 8 vai dar 72. Ok? O menos 32 passa para cá, mais. Então, fica 72 mais 32. Isso é igual a F. 32 mais 72, o F vai ser igual a 104 graus Fahrenheit. Pronto, gente. Então, se eu precisar representar o valor de 40 graus Celsius na escala Fahrenheit, ele vai se mostrar como 104 graus Fahrenheit. Certo, gente? Tranquilo? Deu para entender a regrinha de conversão? Ok. Agora, a gente vai montar a conversão entre Celsius e Kelvin, certo? Vamos fazer outra conversão agora, outra regra de conversão. Então, vamos lá. Vai apagar aqui para a gente montar a próxima regra de conversão. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um valor qualquer em Celsius e eu quero saber quanto que esse valor vai se apresentar lá na escala Kelvin, certo? Qual que é a sua equivalência mostrada em Kelvin? Então, vamos lá. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, também vamos comparar tamanhos, né? Equivalências. Então, vamos lá. C sobre 0 equivale a K menos 273. Próxima equivalência. 100 menos 0 equivale a 373 menos 273. Ok? Vamos simplificar isso aqui, vamos resolver. C menos 0 e 100 menos 0, sobra C e sobra 100. K menos 273 aqui permanece, né? Não tem como resolver.
373 menos 273 também sobra 100, ok? Então, se eu tenho 100 dos dois lados, aqui eu posso simplificar e posso eliminar os dois, ok? E o que vai sobrar? C é igual a K menos 273. Aí já é a regra, tá, gente? Já tá pronto. Só que normalmente os livros organizam essa equação e ela aparece de outra forma. Esse 273 aqui que tá menos, eles passam pro outro lado em forma de mais. Então a equação pode ficar assim, ó. K é igual a C mais 273, certo? Ou seja, toda vez que eu quiser saber um valor em Kelvin, né, conversão entre Kelvin e Celsius, basta eu pegar esse valor em Celsius e somar 273. Por exemplo, se eu tenho 30 graus Celsius e eu quero saber quanto que isso representa em Kelvin, o que eu faço? Kelvin é o valor em Celsius mais 273. E isso aqui vai ser igual a 303 kelvins. Certo, gente? Tranquilo? Deu para entender? Ok, né? Agora, eu vou fazer um pequeno exemplo sobre escala qualquer, porque vai ter alguns exercícios em que a gente vai estar tratando de uma escala qualquer, não é necessariamente uma escala conhecida, certo? E a gente vai ver como que a gente trabalha com escala qualquer. E vocês vão ver que é basicamente o mesmo sistema que a gente usou aqui para construir as fórmulas de conversão, certo? Então, eu vou fazer o exemplo aqui no quadro e a gente já volta para resolver. Então, vamos lá, gente. Está aqui o exemplo, tá? O exercício diz assim, que Lúcio criou uma escala termométrica e atribuiu para os pontos de fusão e ebulição os valores de 4 graus L de Lúcio, tá, gente? 4 graus L e 80 graus L. Então, quando o gelo está derretendo, na escala que ele criou, ele disse que quando o gelo está derretendo equivale a 4 graus L. E quando a água está fervendo, a 80 graus L. Essa é a escala que ele inventou. Perdão. Daí ele fala, determine em graus Celsius qual seria o valor correspondente a 20 graus Lúcio, certo? 20 graus L. Então, se lá no termômetrozinho de Lúcio está marcando 20 graus L, que valor que isso representa em Celsius, certo? Quanto que isso representa em Celsius? Então, a gente vai fazer o mesmo esquema que estava fazendo ali na resolução passada. Nós vamos colocar dois termômetros, um do lado do outro, o Lúcio e o Celsius, e vamos fazer as suas equivalências, vamos fazer as comparações entre esses termômetros. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o termômetro do grau Lúcio e aqui do ladinho o termômetro de grau Celsius. Beleza? Os pontos de referência em Celsius são 0 e 100. E na escala do Lúcio é 4 e 80. Beleza? E eu quero saber... Eu tenho um dado valor aqui na escala do Lúcio e eu quero saber o quanto que isso equivale em Celsius, beleza? Então, primeiro de tudo, nós vamos montar a regrinha de conversão, igual a gente fez anteriormente. Vamos montar a regra de conversão e daí converter o valor que está pedindo, certo? Então, vamos lá. Eu sei que esse tamanho equivale àquele e que o termômetro todo equivale a todo aquele outro termômetro todo lá, certo? Os intervalos de temperatura representam as mesmas coisas, certo? Então, vamos lá. L menos 4 é equivalente a C menos 0. 80 menos 4, 76. Equivalem a C 100 menos 0. Ok? Muito bem, vamos lá, vamos resolver. L menos 4 aqui permanece. E o... gente, eu fiz direto, né? Vamos fazer aqui mais bonitinho para não confundir ninguém, né? Para saber da onde que saiu cada número. Aí. Isso. Ótimo. Tá pronta a regra de conversão. Prof, não dá para simplificar aqui? Até dá, gente, mas a gente já pode também fazer a conta direto.
Vamos lá, eu tenho 20 graus L e eu quero saber o quanto que isso representa lá em Celsius. Então, vamos lá. O 20 graus L eu vou atribuir aqui onde eu tenho o valor L, certo? Então, fica 20 menos 4 sobre 76 igual a C sobre 100. Beleza? 20 menos 4 vai sobrar 16 sobre 76 igual a C sobre 100. Aqui a gente pode resolver multiplicando cruzado, né? 100 vezes 16 dá 1.600. E 76 vezes C, 76C. O 76 está multiplicando, passa dividindo, tá? Vou terminar aqui, gente. Então, 1.600 dividido por 76 é igual ao valor que eu estou procurando. Deixa eu fazer a divisão aqui, gente, que eu não sei ela de cabeça. Então, a nossa divisão aqui, ó, vai dar 21,05 graus Celsius. Certo, gente? Então, tá feita a conversão. É assim que a gente vai trabalhar sempre que a gente tiver uma escala qualquer. A escala qualquer, nesse caso, é a escala Lúcia, uma escala que qualquer um pode criar. Até a gente mesmo, se quiser criar um termômetro com uma escala diferente, a gente pode. Desde que a gente leve em consideração sempre os pontos de referência, né? Eu preciso usar 2 parâmetros de temperatura para que as minhas equivalências saiam corretamente. Certo, gente? Então, essa é a aula de hoje. Então, vocês podem agora partir para a parte dos exercícios. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato para esclarecer. Até mais!